Bom, essa reflexão que a Tati trouxe aqui no final é o que a gente enfrenta e encontra rotineiramente, né, nos nossos escritórios. Acredito que muitos aqui sejam da área de sucessões, né, e a gente tem esse desafio de entender e ajudar, né, a que as pessoas consigam efetivar a vontade delas de acordo com os instrumentos jurídicos possíveis, né? Então, eu acho que a pergunta é possível essa cláusula de renúncia à herança hoje, né, como o nosso ordenamento jurídico está? Não temos dúvidas que o direito civil tem caminhado, né, para dar cada vez mais liberdade, se você estiver lá dentro da lei, para a autonomia da vontade, né? Então, eu começo essa fala falando do pacto antinupcial. Por quê? Porque o pacto antinupcial é um instrumento com potencial imenso que muitas vezes ele não é utilizado, né? Tanto o pacto antinupcial como pós-nupcial, né? Hoje eu também tenho visto pessoas, né, clientes procurando pelo pós-nupcial, justamente porque não se atentaram para algumas questões lá naquele momento do casamento. Então, o pacto antinupcial, que é um acordo de vontades, traz regulamentações sobre a união, né? Sobre o casamento, a união estável não pelo formato do pacto antinupcial, mas pela mesma ideia da convenção de vontades, do acordo de vontades. E nós podemos pensar em algumas cláusulas, né, que tragam e que tenham sentido para a autonomia privada. Então, não só a escolha dos regimes de bens previstos ali na legislação, a gente sabe que a gente pode também trazer um regime misto, um regime que tenha mais personalizado para a nossa situação. E aí, dentre tantas cláusulas que podemos pensar, aqui eu botei algumas, né? A questão dos alimentos compensatórios, a cláusula de mediação obrigatória, né, para os casos de dissolução de sociedade conjugal, outras questões como afastamento da comunicabilidade dos frutos no regime da comunhão parcial de bens. Tem lá a cláusula de renúncia ao direito de herança pelo cônjuge, que passou a ser muito discutida de acordo com a realidade que nós temos hoje, né? Qual é a realidade que nós temos hoje no Brasil, pelo menos? Uma realidade de maior independência, inclusive eu posso até fazer um link com o que a Elaine trouxe, das mulheres. Então nós temos hoje muitos divórcios, casamentos, casais com pessoas com maior autonomia. Então aquela família tradicional, ela ainda existe, que fica casado 40, 50 anos, que construíram uma vida juntos. Mas hoje também existem muitas famílias recompostas. E aí surge um anseio social. Dentro dessas famílias recompostas, quero eu, com a minha idade avançada, né, não avançada em termos de velhice ou de incapacidade, não, avançada em termos de construção patrimonial. Quero eu, nessa idade, que eu vou me relacionar com uma outra pessoa, já com os meus filhos, com a minha profissão estabilizada, essa outra pessoa também nessa mesma condição que eu penso e paro, vou casar ou vou fazer união estável pelo regime da separação convencional de bens. Está tudo resolvido, mais ou menos, né? Porque, como a Tatiana falou, a concorrência, na verdade, o cônjuge hoje é um herdeiro necessário, né? Então, ele não pode ser afastado, a princípio, dessa sucessão. E aí, como resolver isso? Eu posso fazer um testamento, deixar a maior parte disponível para os meus filhos ou para quem eu quiser, mas nós não queremos participar da sucessão dessa herança entre si, né, de uma forma recíproca. Isso é acolhido pelo ordenamento hoje? Então, assim, quem está falando sobre as famílias recompostas não sou eu, né? É o IBGE. O IBGE, ele traz uma ideia de que, assim como os divórcios aumentaram muito, os casamentos também aumentaram muito em idades avançadas. Ou seja, temos, de fato, famílias recompostas sendo construídas. Então, isso é uma necessidade social. Mas eu tenho, por outro lado, o meu Código Civil, com 426, dizendo, olha, não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. E eu falo, eu entendo até que é um direito, a renúncia seria o direito à herança. Mas pode fazer isso? Bom, podemos renunciar à herança quando há o falecimento.
A gente sabe que existe a renúncia abdicativa, que após o falecimento, o herdeiro ele não é obrigado a aceitar uma herança. Ele pode renunciar um monte de uma forma completa e falar, olha, eu não quero ser herdeiro dessa situação, não quero herdar esses bens. Agora, eu posso fazer isso de uma forma antecipada? A legislação não proíbe que eu faça isso de forma já expressa, antecipada. Mas ela não proíbe e ela também não permite de forma expressa. E aí se pergunta, isso é um contrato de soberança de pessoa viva? Particularmente, quem lê o nosso artigo vai perceber que nós entendemos que não. E não por quê? Foi o que eu falei aqui. A Tati falou sobre a Ana Luísa Nevares, é difícil a gente falar antes dela, né? Mas por quê? Porque entendemos que há uma diferença entre o direito à sucessão e à herança. Porque a sucessão é um direito de transmissão da herança. E a herança, sim, é composta por bens. Então, eu não estou fazendo um contrato celebrado com aquela pessoa que é titular desses bens ou com terceiros sobre bens de uma herança. Eu estou praticando um ato unilateral de abdicação sobre um direito e não sobre determinado bem. Então, nesse sentido, entendemos que não é um contrato sob herança de pessoa viva, mas sim um ato unilateral de renúncia a um direito. Então, por que isso é desafiador? Porque temos o PL aí 04 trazendo sobre a alteração do 426. Mas dá para esperar até lá para falar sobre isso? Não tem como, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar para ser aprovado. Então, como vamos lidar com as pessoas que chegam aos nossos escritórios hoje? Então, eu entendo que não há violação do 426 sob esse aspecto, né? Porque é uma renúncia recíproca, porque é importante a gente se preocupar também com essa questão de gênero, tanto que no próprio PL vem a questão da reciprocidade, sobre um direito que eu tenho, que é de suceder, sobre a sucessão. Não estou eu aqui fazendo um contrato sobre um apartamento que o meu pai tem com o meu irmão, que depois que ele falecer vai ficar metade para mim e metade para ele. Também não estou dispondo sobre nada que o titular da herança perca o direito dele de dispor sobre aqueles bens. Até porque a gente sabe, por exemplo, que um testamento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, a gente não pode tirar esse direito de quem é o titular, né, o autor da herança. Então, dentro desse cenário, entendemos que há uma validade dessa norma, dessa cláusula, e que deveria, sim, ser eficaz. Bom, mas o que temos aqui no... Peraí se eu passei aqui o que eu escrevi. Sobre a questão da legislação atual, né? O Código de Normas do Rio permite a questão, né, de lavrar o pacto com essa cláusula, mas diz que tem que ser advertida sobre a sua eficácia. Porque, no fundo, a gente está discutindo sobre a validade dela, que quem vai falar posteriormente é justamente, provavelmente, hoje o Judiciário. E temos um caso, né, julgado em apelação civil pelo Conselho de Magistratura de São Paulo, que é muito interessante, porque teve uma negativa de registro do pacto no RGI, justamente dizendo, olha, esse pacto tem uma cláusula que não tem validade, né? E isso chegou até o Tribunal de São Paulo, que entendeu o seguinte, ele não entendeu que era válida a cláusula, ele entendeu que é uma cláusula controvertida, né, que há essa discussão doutrinária como jurisprudencial, apesar de saber que hoje a interpretação jurisprudencial é pela não validade, né, que teria uma afronta ao 426, mas que não poderia ser vedado o registro, porque, na verdade, o registro da publicidade é terceiros e, no momento da implementação daquela cláusula, quem vai discutir sobre isso é o Judiciário. E eu entendo que, se a gente leu a íntegra desse acórdão, ela é interessante porque é justamente sobre isso. Isso vai chegar ao Judiciário, então, e precisa chegar. E ninguém sabe quando vai morrer. Então, pode ser até que a eficácia dessa cláusula, você já tem até o PL aprovado, não sei, enfim, mas é sobre esse aspecto, tá? E a perspectiva do PL, na verdade, é trazer exceções ao 426. E aí vem um texto que assim, a gente não está aqui para discutir sobre o PL, né?
nem teria tempo, porque a Cris já levantou aqui os meus 2 minutos, mas ele traz, na verdade, ele esmiuça algumas situações, né? A questão da reciprocidade, a questão de poder ter uma renúncia condicionada à existência de alguma classe de herdeiros. Porque, gente, vamos ser sinceros, a questão do herdeiro necessário ascendente, muitas vezes também não faz muito sentido isso voltar, porque isso vai voltar para o seu pai, para daqui a pouco ir para o seu irmão, enfim, ir para outro lado. Então, às vezes, a renúncia, em regra, ela é condicionada à questão do filho, né, dos filhos. Então, você pode fazer essa condição. Tem a questão também relacionada à ausência de herdeiros, né? Então, na verdade, a cláusula seria ineficaz, porque não teria outros herdeiros naquele momento da morte. Então, a perspectiva é que essa cláusula seja válida em algum momento. E aí eu trago só uma reflexão que eu botei aqui, né? Porque o TL traz também uma questão sobre a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário. E qual é a minha reflexão? É que essa exclusão, sim, eu acredito que por uma perspectiva de gênero, nós vamos ter o gênero feminino prejudicado. Por quê? Porque também, estatisticamente, as mulheres morrem depois dos homens. É o IBGE também que fala isso, não só sou eu, apesar de eu ficar feliz, de certa forma, com essa notícia. Mas as mulheres morrem depois dos homens. Então, são as mulheres que vão ficar mais desassistidas se você retira de uma forma genérica o cônjuge como herdeiro necessário, né, o que o Código de 2002 trouxe de forma ampla, né, e protetiva. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Essa cláusula, ela traz muito mais eficácia para o que se busca, porque se formos olhar o projeto de lei, tem lá a questão das famílias recompostas como motivação e a questão da igualdade cada vez maior de gênero. Faticamente, não temos uma igualdade maior de gênero. Né? Eu botei até aqui, um trecho, né, do supercônjuge ao minicônjuge, mas também coloquei, que não apareceu aqui, o relatório de igualdade salarial do Ministério do Trabalho. As mulheres ganham 21% a menos que os homens nos mesmos cargos. Então, não existe uma igualdade material. Existe uma suposta busca por igualdade. A partir do momento em que tem uma cláusula que você tem autonomia e discernimento para escolher, eu posso dizer até que a gente possa estar desenvolvendo essa autonomia. Né? Nós aqui, talvez tenhamos autonomia financeira, psicológica, para decidir sobre isso. Agora, falar que você exclui o cônjuge e botar para o testamento, quando o testamento sequer é um hábito do brasileiro, você vai estar descobrindo uma questão sob perspectiva de gênero. E a família recomposta que está lá na exposição de motivos do projeto, ela é albergada pelo 426 e suas excepcionalidades. Né? Então eu trago essa reflexão porque é um momento de muita discussão sobre o PL, né, 04 e também complemento a reflexão trazida pela Tatiana, né, do quão é importante pensarmos na realidade dessas famílias recompostas e principalmente no respeito à autonomia da vontade, claro que sempre com embasamentos legais, né? Embasamentos que façam sentido. O planejamento, não só nessa seara como qualquer outra, não é para trazer soluções impossíveis ou ilegais que vai deixar pessoas desprotegidas no momento que for implementar esse planejamento. Até porque ela não estará mais aqui para fiscalizar. Então eu falo, o advogado que mexe com o planejamento, ele tem uma confiança ainda maior, né? Porque uma responsabilidade ainda maior. Porque o que ele está programando, o que ele está organizando, não vai se efetivar muitas vezes na parte sucessória, só vai se efetivar quando a pessoa não estiver mais aqui. Tá? Então, diante dessas circunstâncias, entendemos que a cláusula deve ser considerada válida por ser um ato unilateral, por se tratar de uma renúncia ao direito sucessório, tá? E por não ter vedação legal expressa, como existe no Código em outras oportunidades sobre a renúncia antecipada, né, como o caso da doação, enfim, e outros aspectos. E com isso eu encerro e agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui. Obrigada.